Meninos, eu vou falar para vocês de uma série que eu tô assistindo, que eu tô apaixonada. Primeiro porque eu vivi uma época onde as pessoas dessa série estão super envolvidas, que são os Kennedy. Me marcou demais a forma como o John Fitzgerald Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos, foi assassinado em 1963. Ele foi o quarto presidente assassinado dos Estados Unidos e o 35º presidente. Isso foi no Texas. Ele era casado com a Jacqueline Kennedy na época, a Jack Kennedy, que foi uma das mulheres mais chiques que o mundo pôde ter e ver. Enfim, esse filme que o protagonista faz, o John, que é o filho de Jack Kennedy e do John Kennedy pai, né? Que foi assassinado em 22 de novembro de 63, era o homem mais cobiçado do mundo, segundo as revistas da época. Não tinha internet e todo mundo seguia as revistas. John ficava embaixo da mesa enquanto o pai despachava para os Estados Unidos todo, que é o país mais tchararã do mundo, e ele começa então, de bebê até os 3 anos de idade, a ficar famoso. Olha a história desse cara. É aí que você sente o peso da série. Ele é o cara mais famoso porque ele nasce na Casa Branca. Quando ele se torna presidente, o pai, ela estava no final da gravidez, 7 meses e meio, 8 para 9 meses, e ele nasce já na Casa Branca. Então você imagina um menininho que nasceu na Casa Branca, o que esse menininho não é visto, os holofotes, tá? Ele era o xodó dos Estados Unidos, porque o pai estava fazendo alguma coisa, às vezes o menino jogava um brinquedo ou interrompia tal, e ele falava John, e foi ficando John. E os paparazzi desde essa época ficavam em cima do moleque. Por obra do destino, sei lá do que, das coisas que acontecem na vida, esse menino, as coisas atrapalham, né, quando a gente tá gravando. Esse menino enterra o pai no dia do aniversário dele, que era 25 de novembro. O pai acho que morre em 22 de novembro, 25 o enterro sai. Enfim, uma outra coisa que marca demais a Jack Kennedy para o mundo é que na hora que este maluco acertou alguns tiros que ele deu, e um pegou na cabeça do Kennedy. E esse carro era aberto, muito chique, aqueles carros, né, banheirão, e tinha a capota toda aberta e a traseira é um pouco longa. Na hora que ele estoura a cabeça do Kennedy, do presidente, a Jack tem a reação de não saber o que aconteceu naquele momento, e ela se ajoelha no banco de trás, ela vira assim, se ajoelha, e ela tenta pegar partes da cabeça do marido que estourou. Então, é um trauma absurdo na vida dela, que mais tarde, você lendo, estudando, procurando saber como é que foi a vida dela, depois de viúva, depois de casada e quase morrendo, ela já morreu, o que essa mulher passou, o trauma que ela viveu. E a filha diz que pegou a mãe chorando várias vezes por 15 anos depois dessa morte do presidente dos Estados Unidos. Essa imagem você pode encontrar na internet, ver todas as vezes que falam desse assunto, ainda falam hoje em dia. E eu acho que seria interessante você estudar, você aprender, você saber. História sempre cabe dentro da gente, principalmente na cabeça, para você crescer, para você aprender, para você entender do que se trata, para você saber que esse filme, Love Story, não é apenas uma história de um cara podre de rico
com uma mulher que trabalhava na Calvin Klein, que era bonita, também minimalista. Ela foi comparada com a Jack depois que a Jack morreu, pelo estilo elegante de ser. Acho que uma das primeiras coisas da elegância de uma pessoa é a forma como ela se comporta diante dos outros, na casa dos outros, numa visita, numa entrevista e na vida, né? Como ela se porta, como ela se mostra, se ela se esconde ou se ela, né? É daquelas que não põe o verdinho no WhatsApp, manja? Esse tipo de gente. Eu já vou avisando que a série em si é interessantíssima, eu gostei, mas eu acredito que você sabendo a história vai acrescentar muito mais. É uma história de amor, é uma história de casos, de namoricos, você vê a personalidade da pessoa, entendeu? Como ela é, como ela vivia. E pensando, né, nessa cabeça do John, que se tornou um advogado, jornalista, teve a editora dele, teve o escritório dele, apesar dos paparazzi, dessa dinheirama toda de estar com seguranças. A Jack pedia para que os seguranças se mantessem um pouco distante. Imagina se fosse hoje, ela ia pedir para ficar esse menino num vidro blindado, né? E ainda mais os Kennedy, que sempre foram perseguidos. Logo depois, bem um pouquinho depois, um irmão dele foi assassinado também, o cunhado da Jack. E nesse glamour todo que ele vivia, ele teve várias namoradas, inclusive a Cindy Crawford. Ele namorava quem ele quisesse, quem olhava para ele ficava encantado e encantada, né? E até os homens se encantavam pela classe, pela simplicidade, porque ele andava de bike em Nova York. Ele morava em Nova York, num apartamento maravilhoso, e ele saía de bike, simplesmente. Então ele dava rolê em todo mundo, aí saía os seguranças atrás, os paparazzi tirando foto, porque eles ficavam esperando ele sair do apartamento, ver quem saía junto, se saía logo depois, ficava de olho para ver quem morava, quem saía, quem ficava. Então era um estúdio, mas super, né? E ele andava de bike para lá e para cá, ele não amarrava as bikes, roubaram um monte de bikes dele. E então ele estava acostumado com essa vida, só que teve a Kim Basinger, acho, ele foi namorado dela, e não sei se é ela, deixa eu ver, eu preciso achar aqui, depois eu confirmo para vocês. Ela disse que não, ela namorou com ele, mas ela não tinha a menor ideia do que era ser famoso e famosa. Porque depois que ela se tornou namorada dele, que ela namorou um tempão com ele, a vida dela se transformou. E aí que ela foi tendo mais fama, mais fama, mais fama, né? E então ela esqueceu quem ela era e ela passou a ser por estar com ele ou porque teve com ele. Essas coisas acontecem na vida das pessoas. Então, ele proporcionava isso para as pessoas. Algumas não souberam lidar com isso, porque era infernal. Imagina, você não pode resolver comprar uma coisa ali na esquina que tem paparazzi, vai saber. Se você sair com uma pessoa, todo mundo vai saber. Se você quer fazer uma surpresa pro cara, não, é impossível. Mas ele, até quando ele conhece a Caroline, essa namorada dele, que se torna a mulher dele, ele fala uma hora para ela, porque ela reluta muito para ficar com ele. Ela dá um rolê nele danado, e só isso já faz com que ele fique apaixonado. Quando eles se veem, aliás, ele vê essa moça chegando numa festa, onde ela vai também para vê-lo, e é apresentada, aí tem uma dúvida também, pelo próprio Calvin Klein para ele, porque ela trabalhava na loja do Calvin Klein. Depois ela se torna, em função de ser uma super funcionária, ela se torna ali direta dentro da loja
onde tudo acontece, e ela fica muito ligada ao Calvin Klein, que faz um papel também incrível no filme e muito interessante. É bem legal mesmo. Você vê assim um glamour que você não está acostumado. E ela era uma pessoa simples, também como ele. Ela só queria viver a vida dela. E a série mostra em alguns momentos ela numa doideira maluca, entendeu? Então a gente não sabe se era uma vez ou outra, se aconteceu naquela vez, mas ela ficava assim meio, né, descabeladora, fumando, bebendo, parará, parará, e não se sabe se ela era chegada na coisa ou não. Existe também uma vertente das revistas, da imprensa, que diz que ela gostava. E ele era um cara esportista, tanto é que ele ia trabalhar de bike o tempo todo. A Jaqueline tinha uma relação boa demais com os filhos, mãezona o tempo todo. Além de todas as qualidades dela, era ligada aos filhos, à casa, ao trabalho. Fumava também, dá vontade de fumar no filme porque eles fumam. Também ela fuma muito, a Carolina Bassett, e ele dá umas pitadas de vez em quando para fazer companhia para ela, mas ele não era de fumar. Essa Jack ficou 5 anos viúva, ficou lá na vida dela, quietinha, organizando, sofrendo, amargando essa morte do marido que foi traumatizante. E ela volta então a se casar com Onassis, e o Onassis e ela, esse casamento também dizem que foi uma coisa meio arranjada, que ela tinha medo, né, de ser um Kennedy, e ela achava que depois que esse cunhado também morreu, assassinado, o próximo diziam que poderia ser o John. E ela queria morar fora de lá. Então apareceu o Onassis, que largou só da Maria Callas, que era o máximo também, cantora famosésima, e ele tinha uma relação grande com ela. Dizem que foi o grande amor da vida dele, e que ele deixou dela para ficar com a Onassis, com a Jack Kennedy, que se torna casada com ele, Jack Kennedy Onassis. E assim foi o nome dela depois que ela morreu também. Na lápide dela tá esse nome todo. Ela não se dava muito com a Tina Onassis, que foi uma filha dele, que está viva e que morou aqui no Brasil, porque ela casou com um brasileiro, acho que é tenista. Não sei, morava aqui na Vila Nova Conceição, num apartamento lindíssimo que eu tive o prazer de conhecer. Não com ela morando lá dentro, mas surreal. Enfim, ela foi embora depois também, cansou do Brasil e tudo mais. Na Praça Pereira Coutinho. Isso tudo são detalhes que você vai lendo, estudando, vendo, e o filme traz isso tudo pra gente, porque a relação deles foi maravilhosa. A Jack, não contente em se casar com o Onassis da vida, que também deixou para ela só 26 milhões de dólares, porque foi um acordo que ela fez com a Tina. Ele sim gostava dos filhos, se dava muito bem com os filhos dela, com os dois, com a Caroline e com o John. E ela se casa com o Maurice Tempelsman, um belga que lidava com diamantes, um industrial, o cara também, que viveu com ela até o último dia da vida dela, que foi no ano de 1994. Nesse mesmo ano ela teve diagnóstico de um câncer, fumava também de 2 em 2 segundos e acabou morrendo. Eu queria mesmo que vocês não ficassem chateados comigo, porque não adianta não dar spoiler, porque tá tudo aí na internet. O filme é sensível, a série é sensível, maravilhosa, delicada. Eles brigam pra caramba, é meio entre tapas e beijos. A química, como eu disse, é louca, gostosa, incontrolável, e eles fazem tudo para ficar juntos, porque é muito forte o que eles sentem um pelo outro. A mãe tem uma certa
bronca, entre aspas, da namorada dele e conversa muito com ele. A mãe é importantíssima na vida dele. E ela diz: você vai encontrar a mulher da sua vida, que te entende, que vai conhecer você como você realmente é, essencialmente, que é o que as pessoas têm de melhor e que interessa. Ela é uma empresária de sucesso, determinada, ferrada, bacana, apaixonada por ele. E tem brigas e momentos originais que você pode ver da vida real deles na internet. Eu não posso pôr aqui porque a internet está muito chata. Eles tiram os vídeos da gente, coisa de direitos autorais e tudo mais. Assista a série na Disney. É uma super produção. Eles estão muito, muito bem no filme, vale a pena vocês assistirem. É muito gostoso, é muita história, é muito forte, tem a relação que eles brigam e eles têm que chegar num determinado momento comum para os dois para que ela consiga viver essa vida de glamour que ela detesta. Ele está acostumado, ele confessa a ela: eu estou acostumado, eu nasci assim, eu nasci na Casa Branca. Para ele era arroz com feijão, entendeu? Então é muito difícil se colocar no lugar de cada um, e você entende um pouquinho cada um. Mas o que acontece com eles, se vocês quiserem, procurei para saber. Como eu disse, spoiler, eu posso dar aqui todos, porque a vida deles é um livro aberto. É uma história linda, sensível, triste e bonita ao mesmo tempo, que vale muito, 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 muito a pena vocês assistirem. Eu vi numa bela sentada. Então aproveitem. Beijo, abraço, tchau. Disney, tá? No canal da Disney. E toda sexta-feira entra um capítulo novo. Bom proveito para vocês e procurem saber mais da história dos Kennedy. Sobretudo, veja aí as fotos do John, da Carolina Bassett e da Jackie Kennedy e da vida dela. Bye, bye.